Já temos 5 pessoas a acompanhar, dentre elas o Hermenegildo Colenda, que não percebeu muito bem o que se estava a dizer porque tínhamos o volume um pouco baixo, mas agora já o som já melhorou, tem pessoas a acompanhar. E temos também aqui algumas questões de alguns internautas que foram fazendo ao longo da semana, e um deles quer saber sobre a candidatura para o congresso que vai acontecer em novembro, se não me engano. Olha, falando de candidaturas ou não, acho eu que o mais importante neste preciso momento é o conjunto de ideias que se devem discutir. Em vez de olharmos para a cara das pessoas que se querem candidatar, devíamos olhar para a profundidade das questões que se vão colocar como desafios da UNITA. A UNITA, neste preciso momento, depois de convocado o Congresso, coloca-se o mesmo desafio de sempre, de fazer de Angola um Estado democrático de direito, mas circunscrito ao panafricanismo. É dentro dessa perspectiva que achamos que a primeira fase do projeto da UNITA vai quase entrando na sua fase final, porque a UNITA conseguiu, de facto, instalar em Angola um regime democrático de direito, como fase essencial que vai permitir o diálogo permanente entre os angolanos e deste diálogo resultar a construção de forma inclusiva daquilo em que todos os angolanos se possam rever. Neste preciso momento, todos vocês têm de perceber que a Angola que nós herdamos do colonialismo português foi-nos imposto pelas armas. Os homens de Cabinda não foram consultados, os homens das Lundas não foram consultados, os homens do Uige, Zaire, o Nene, quando o Cubango, o Ambo, o Malange, nenhum deles foi consultado para dizer-se como é que eles queriam viver e nesse espaço. Vivemos assim, num regime que durou muitos anos. E esse regime termina exatamente com o golpe de Estado em Portugal, a 25 de abril de 1974, e a independência de Angola em 11 de novembro de 1974, que vem exatamente dos acordos de Alvorada. Mas esta Angola que ainda hoje vivemos é a Angola que continua a ser imposição da força. A República Popular de Angola significou exatamente isso. De discriminação de uma parte da sociedade, representação dos bacongos através da UPA-FNLA, a representação do centro e sul de Angola através da UNITA, esta foi obliterada, esta foi colocada à parte. E continuamos nesta senda exatamente na procura de caminhos que nos permitam fazer de Angola um Estado que não seja aquele em que as pessoas estão aqui por causa da força das armas. Ou porque as FARC são muito fortes, ou porque a polícia pode bater os homens do protetorado das Lundas, ou sacrificar os jovens que se batem em Cabinda por um objetivo de inclusão social, ou por aqueles que aqui no Luanda, no Ambo, em Malange, se sintam angolanos discriminados. Portanto, é este debate, é este desafio que se coloca a UNITA no futuro. Um debate de ideias, um debate que institucionalize um Estado pós-colonial, mas que seja um Estado que comece a incorporar a identidade africana. Porque nós continuamos ainda a falar como portugueses e agir como portugueses, a sermos ministros como portugueses, quando devíamos ser africanos a construírem o seu Estado depois da colonização. Portanto, é este debate que se coloca, em vez de estarmos a falar de candidaturas deste e daquele. Também, em função desta pergunta que me foi feita, que é a primeira, eu acho que a África, neste preciso momento, sofre de crise de liderança. A África não tem líderes. Os líderes da África foram aqueles que
projetando as lutas de libertação, tinha uma causa. Foi a causa da luta pelas independências. Terminada esta fase, os líderes que vieram surgir depois só foi para se tornarem senhores das riquezas dos seus países. Formaram clubes que se beneficiaram dessas riquezas, discriminaram a maioria do povo e continuaram a ser exatamente os colonizadores negros ou brancos, conforme a África que representam. Portanto, é este debate que nós queremos colocar. E eu sinto que há muita gente que hoje olha para as pessoas porque são bonitas, porque falam bonito, porque batem-se, mas não têm substância, não têm ideias de construção de uma Angola do futuro. A África sofre de crise de liderança. Os líderes como Mandela, estes desapareceram. Kenyatta, Kwame Nkrumah e outros, apesar dos erros que cometeram muitos deles depois das independências. Lumumba e tantos outros. Hoje, se olharmos um bocadinho para a África, aparece um Kagame do Ruanda que é como se fosse uma representação num deserto. Portanto, é um oásis num deserto. Numa África onde temos perto de quase 1 bilhão de almas, uma África com muitos países, mas não vemos dirigentes que sejam locomotivas, que amarrem a África para a frente. Portanto, é este desafio que se coloca ao NID. É este desafio, é este objetivo para que Jonas Malheiro Savimbi e os seus correligionários criaram a UNITA. Não foi para fazer a banga de andarmos aqui a fazer conluios, de sermos deputados, a fazermos a banga de falar bonito. Não. Queremos uma África que se coloque ao serviço dos seus filhos. Temos aqui o nosso irmão cientista Gelson, que pergunta: General Numa, qual é a razão de o Samakuva não abandonar o poder até agora? Olá, Gelson. Os Gelson são jovens que eu acompanho, muitos deles, nas lutas políticas. São jovens que a nossa Angola vai projetando, mas a minha maior esperança é que esses angolanos, esses jovens, fossem a crescer num ambiente político sadio. Digo ambiente político sadio em contravenção do ambiente instalado nesse país. Olha, por exemplo, para você, hoje muitas vezes o que sinto por aí é que para você ter trabalho, você tem de ter um cartão do MPLA. Para você ser jovem, que seja admitido na universidade com muita facilidade ou tenha outras facilidades, você tem de ter o cartão da JMPLA. Isso é corrupção. Portanto, é este ambiente que os mais velhos prepararam para a nossa juventude. Portanto, Gelson, eu só quero dizer o seguinte. O presidente da UNITA, o presidente Samakuva, depois das eleições, ou antes disso, prometeu que ele, ganhando ou perdendo as eleições, ele deixaria de ser o presidente da UNITA e serviria a UNITA numa outra dimensão. Portanto, esta promessa não foi realizada até aqui porque a penúltima reunião da Comissão Política tinha determinado estender o mandato do senhor presidente para que concluísse o seu mandato até 2019. Portanto, a juventude e os angolanos todos estejam descansados que o presidente Samakuva vai mesmo abandonar, não vai voltar a candidatar-se e na UNITA vai surgir nova liderança com estes desafios todos que aqui evocamos há bem pouco tempo. Desculpa, é só para dizer que a UNITA é mesmo um partido diferente. A UNITA é um partido que tem de saber honrar os seus compromissos e, do ponto de vista ético, nós temos a ética como um dos valores da nossa forma de agir. Enviaram-nos agora uma mensagem privada de Mateus Antônio que pergunta: Senhor General, quando for o presidente do partido, tenciona subsidiar os quadros do partido em cada mês e quanto?
Olha, primeiro, para dizer, a pergunta é pertinente, porque as pessoas que servem às instituições têm de ser protegidas na sua vida espiritual e na sua vida material. O nosso partido tem isso previsto nos seus estatutos para que de facto possam desempenhar com motivação e depois com ambição de se formarem permanentemente. Se forem pessoas que não tenham acesso a recursos que possam colocar-lhes numa posição não de mendigos, com certeza que teremos um partido que não tem força, não terá força nem motivação suficiente para poderem, portanto, desempenhar as suas atividades. E os quadros saibam que esta foi a defesa que eu fiz sempre. É necessário que a UNITA tenha poder real, um poder real que permita dar satisfação a todos os militantes e não militantes, terminado o Congresso, a Lima continua mendiga, os jovens da Jura continuam a lutar com propinas, têm problemas de se casarem porque só para fazer o alambamento não encontram dinheiro, nem falar de casas, porque um dos maiores problemas com que a juventude angolana se bate neste preciso momento é o lar, porque depois de 17, 18 anos, o jovem tem que sair mesmo de casa dos seus pais e começar a encontrar outro tipo de luta. Foi a luta que eu fiz aqui com este meu filhão e outros tantos que eu digo, chegou a hora de saírem de casa, tem mesmo de sair e ir procurar outros engajamentos. Mas é preciso ter uma sociedade receptiva, um partido receptivo e que dê, de facto, oportunidades a essa juventude, que hoje é muito difícil. Hoje, a vida desses jovens é muito difícil. Temos aqui a pergunta do Mateus Antônio, que diz, aliás, Senhor General, ainda lhe ocorre na cabeça que só os ovimbundos é que estão em melhor posição de governar o partido da UNITA? Olha, eu quando fui secretário-geral, a primeira coisa que eu propus, e foi uma luta que nós fizemos com outros mais velhos, eu vou fazer justiça aos mais velhos que estiveram envolvidos nisso, e eu respeito-os. Estavam nisso o camarada Xiringutila, Chitombi, o Maluca, o próprio Adalberto, estiveram o mais velho Mulato também, e outros mais velhos, quando dissemos, numa discussão com o próprio presidente do partido, isto no período de 2008, salvo erro, quando nós dissemos que a UNITA tinha alguns fantasmas com que lutar. Porque a UNITA era tida como um partido racista, como um partido tribalista, como um partido regionalista. Então, esses fatores se transformavam em fantasmas com que a UNITA tinha que lutar. E no Congresso da Jura nós propusemos que primeiro ultrapassássemos esse fantasma com o aparecimento de uma figura que estivesse fora do espaço dos umbundos. É assim que fizemos tudo e nesta altura apareceu o Fuca a ser eleito como um dirigente da Jura. E naquela altura, de facto, foi bom, porque se tivéssemos prosseguido com este projeto de formação dessa juventude no âmbito político, ideológico, doutrinário da UNITA, e esses jovens fossem apoiados pela direção do partido a potenciarem-se, penso que hoje teríamos esbatido esta ideia de que a UNITA é dos umbundos. Já teríamos ultrapassado há bastante tempo este fator. Já lá vão mais de 11 anos. Mas, infelizmente, Fuca caiu da forma como caiu. E de forma muito estranha, diga-se. E também da parte de fraquezas ideológicas que nós aqui temos de admitir, mas que a UNITA não pode continuar neste lamaçal de ser sempre apodada, de ser um partido regionalista, tribalista e
e racista. A UNITA tem de passar para fora do espaço dos umbundos, porque também, quando a UNITA foi fundada, no período de 1964, é que começa este processo de fundação da UNITA, com a retirada dos intelectuais que estavam na UPA-FNLA naquela altura. Dr. Savimbi foi consigo indivíduos do Norte que eram quadros da UPA naquela altura, como é o caso de Tony Fernandes da Costa, o mais velho Puna, o mais velho Ernesto Mulato, o Antônio Sebastião Dembo e tantos outros quadros que eram daqui da área Bacongo e Quimbundo, que se juntaram exatamente a esta saga que culminou com 66, com a fundação da UNITA em Mongar. Portanto, já nesta altura, a UNITA tinha uma representação não vimbundo. A UNITA tinha uma representação nacional. Foi um partido que surgiu de forma nacional. Não surgiu num espaço específico dos umbundos. Até mesmo a própria luta que a UNITA fez, não fez no seio dos umbundos. E se estivermos a dar a entender, a fazer perceber aos outros grupos que, afinal de contas, a UNITA recuou nesse projeto nacional, esta é uma perca que temos de recuperar rapidamente. A UNITA lutou no leste de Angola, na área dos Lundas Chocos, Nhanecas, Calundas e outros grupos étnicos do leste de Angola. É ali onde a UNITA lutou. E dali a UNITA se catapultou para o norte, para o leste, e tivemos dirigentes como o Faculucuta, que era do Cunene, e tantos outros. Portanto, a UNITA não surgiu como um partido dos Ovimbundos. A UNITA surgiu como um projeto nacional que tem de continuar a aprofundar exatamente esta dimensão. E eu estou muito à vontade neste aspecto porque nesta luta eu tive a sorte de ter ficado aqui na região norte, na frente norte, durante muito tempo. E eu hoje sou muito mais conhecido pelas populações do norte porque é ali onde eu fiquei maduro no ponto de vista político e no ponto de vista de ser humano, porque aprendi com as culturas que encontrei aqui no norte muita coisa. O senhor Manuel Tomás, aliás, Nelson Cabinge, não, pergunta-nos o seguinte: como é que o general pensa reorganizar o partido caso venha a vencer no Congresso? Olha, primeiro para dizer que não tenho dúvidas nenhumas que o momento chegou. E eu não sou daquelas pessoas que são muito ambiciosas. Eu sou uma pessoa que sou muito correto com as posições que eu tomo. Eu vou ser franco. Se na idade dos mais velhos, Samacuva, Manuvacola, Quilimutila, houvesse pessoas que eu percebesse que podiam ser boas propostas de direção para a UNITA, eu talvez não me candidatasse. Não sou aquela pessoa assim muito a querer só dirigir, não. Não é isso. E em 2002, quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu ainda não estava preparado. Apesar de ter sido a pessoa que ficou próximo do Dr. Savimbi até a sua morte. Eu não me aventurei logo naquela altura com candidatura. Até apareceram pessoas, companheiros, que da UNITA até percebiam muito pouco. E, infelizmente, sinto que muitos desses companheiros que eu citei aqui, tirando o Lucamba Gato, que é da minha geração, talvez é a altura dessa geração poder apresentar propostas de futuro para a própria UNITA. Agora, também não estou a dizer que os jovens que os queiram fazer também não possam. É livre e os nossos estatutos permitem isso. Mas eu tenho ensinamentos do Dr. Savimbi que no seu testamento, onde eu estive presente,
Esteve presente também o Alcides Sacada, o atual presidente da UNITA, mais velho Samakuva, esteve o general Chimuco, outras pessoas que já não me recordo, o Boque, que não está entre nós, e outros. O Dr. Savimbi naquela altura dizia: se algum dia acontecer alguma coisa à UNITA, o vice-presidente da UNITA está aqui, o Dembo, é que será o futuro presidente da UNITA. Se o Dembo também não estiver presente, estão aqui outros mais velhos. E depois ele voltou-se para nós e disse: vocês, os Numas, vocês ainda são jovens. Portanto, ainda lutem em crescerem politicamente, em acumularem experiência, até chegar ao vosso momento. E também, naquela altura, virou-se para o companheiro Chivukuvuku, que está aqui, também dizia a mesma coisa. Chivukuvuku, tenha calma, também é de chegar o seu momento, porque vocês ainda são muito jovens, etc, etc. Portanto, há partidos africanos como os nossos, que ainda não têm estruturas consolidadas, precisam muito da experiência dos mais velhos. Não experiências danosas que levam os países para a corrupção, países para o descalabro, mas experiências construtivas. Esses mais velhos que têm essas ideias sejam aproveitadas, ensinando também os jovens que vão necessariamente nos próximos tempos serem as alavancas de construção desse país. Se deixarmos bons exemplos assim, eu tenho certeza que estaremos a ser construtores da África do futuro. Ok. O nosso irmão aqui, Eugênio, faz uma pergunta um bocado hostil e diz o seguinte: se for eleito no Congresso de novembro, será que daria poder aos mestiços que se encontram dentro do partido ou deixaria continuar a ser usados como panfletos, como faz o atual presidente do partido? Olha, eu primeiro tenho aqui experiências muito boas. Primeiro, eu fui daqueles que, durante algum tempo, vesti-me do casaco de atacar um desvio que eu sentia e via nesse país como potenciador de conflitos de futuro. E era necessário atacá-los, ter coragem de atacá-los. Não atacar pessoas, mas as doutrinas que estavam por detrás disso. E também, nesta altura, quando desenvolvi a teoria anti-criolismo, eu, naquela altura, tinha estudado um bocadinho os fundamentos do 27 de maio. Portanto, a crise do 27 de maio estava subentendida na crise do 27 de maio a luta racista. Havia racismo em Angola. E este foi sempre um dos problemas do imperial. O racismo foi sempre um dos problemas que acompanhou o próprio imperial. E eu sentia que era necessário lutar contra isso, para que, de fato, o Angola de futuro não viesse a ter conflitos raciais. A Angola do futuro não pode voltar outra vez aos conflitos raciais. Os angolanos foram definidos por Jonas Malheiro Savimbi como todos aqueles que amam Angola, nasceram aqui, outros que queiram adotar a nacionalidade angolana, que amem Angola e lutem para a dignificação desta Angola. E é isso que nos move. E é isso que nos dá coragem de lutarmos contra os erros impostos por doutrinas de supremacia de grupos. Porque, de facto, vocês viram aqui há bem pouco tempo, nos bancos, você vê à frente dos bancos, nos anos 80, nos anos 2002 para cá, você via só pessoas de uma determinada cor, enquanto que Angola era um país de toda a gente. Você via diretores, não sei o quê, indivíduos, e até hoje você nota que os que têm mais dinheiro nesse país estão mais conotados com uma cor do que outra. Portanto, é só isso. Eu não sou racista. Não sou. E é contra isso que nós temos de lutar. Nós temos de lutar contra isso com muita coragem. Eu quero que os meus irmãos, sejam eles brancos, mestiços,
castanhos ou que tenham outra cor qualquer, saibam que são africanos e sintam que são africanos. Não desenvolvam o luso-tropicalismo, não. Nós deixamos de ser mesmo de origem brasileira. Nós deixamos de ser descendentes de portugueses. Nós somos mesmo africanos. É esta África que nós queremos amar. É esta África para a qual nós queremos construir. Quando estivermos a falar da África, temos de falar daquela África que passam sempre nas televisões como problemático. Crianças com ranhos, crianças fomeadas, crianças descalças, pessoas a viverem em casas de capim. É esta África contra a qual nós temos de lutar. Portanto, não é lutar contra o A, B, C, D, não, senhor. E vou dizer mais. Eu recordo-me um fenômeno que eu vivi. Eu estava a ir para a frente do Kazombo, enviado pelo Dr. Savimbi, para ir para a frente do Kazombo. E eu, na passagem, na travessia do rio Lunguebungo, nós chamávamos naquela área como Porto Aurora, passávamos ali por uma jangada, eu estava a ver o meu irmão Chassanha numa tipoia. Ele estava a vir da frente do luau. E eu converso com ele, e quem conhece o Chassanha sabe que o Chassanha é branco. O Chassanha, na tipoia, e eu pergunto, mas o que foi? Ele tinha apanhado tiros e tinha fraturado. E hoje ficou com este problema, ainda ele cocheia, e toda a gente sabe que é verdade o que eu digo. Mas ele conta-me aqui uma história que foi fenomenal. Ele apanha tiros na refrega do combate, mas, porque ele era na altura comandante do Batalhão 90, branco, comandante do Batalhão 90. E os seus comandados, que eram todos negros, não fizeram tudo para não deixarem o seu comandante no terreno. E morreram naquela altura mais de 7 homens só para resgatarem o seu comandante, que era branco, para ser levado. E olha, foi o Chassanha que me contou essa história. Portanto, quem impõe racismo na UNITA são outras pessoas. Os que constroem a UNITA racista são outras pessoas. A UNITA o que levanta é verdade. Lutemos contra a supremacia de grupos sobre os outros. E construamos uma África inclusiva. Uma África da competência. Uma África da meritocracia. Para crescer. Para nós conseguirmos construir uma África para os africanos e para aqueles que também se sintam africanos e querem cá estar, nós devemos deixar de criar políticas e diretrizes para a África e passamos a criar políticas e diretrizes para os africanos, porque atualmente nós simplesmente implementamos as leis e diretrizes que vimos fora, implementamos em África sem sabermos do nível. Continua. Eu quero crescer e dizer, os nossos políticos, os políticos são pais, são os líderes, são os pais de uma casa. E um pai, quando vai dar uma lei, uma ordem aos seus filhos, implementar qualquer coisa em sua casa, ele não vai trazer em sua casa um gelado, posso assim dizer, sabendo que em sua casa não tem o pão. Ele não vai trazer em sua casa conservas, sabendo que em sua casa não tem a geleira. Nós podemos sim implementar algumas leis e diretrizes que tem em outras realidades, mas devemos saber implementar no nosso território. Olha, Pascoal. que, desculpe, o Iano quer ir para a política, mas ele não está conseguindo o microfone. É muito complicado. Sim. Mas olha, parabéns. Isso. Pascoal Silva, que está aqui em direto conosco, diz: permita-me saudá-lo e dizer que, de facto, enquanto comandante da região norte do país, o seu nome era muito falado no Golungo Alto, onde vivi sob a administração da UNITA. Senhor General, doutor, se apresentar a sua candidatura à presidência do nosso partido, vai cumprir a tradição de indicar um vice do Norte? Pascoal Silva fez a pergunta. Olha, mais do que isso,
a UNITA tem de formar líderes angolanos, lideranças angolanas. Lideranças que sejam do norte, do leste, do sul, do centro do país. Lideranças. Porque neste preciso momento, Angola tem falta de lideranças. Lideranças nas estruturas, nas empresas, lideranças nas instituições públicas, lideranças nas nossas casas, etc, etc. Portanto, a UNITA tem de ter o projeto de construção de lideranças. Lideranças humanas, não lideranças mecanizadas. Lideranças que olham primeiro para si, segundo para si, terceiro para si, lá mais para o fim é que olham um bocadinho com algumas esmolas para o resto. Não, nós temos de construir lideranças. Por isso, mais do que falarmos de um vice-presidente do Norte, nós vamos tratar de formar líderes, fazer aparecer. Hoje a UNITA, por exemplo, tem crise de dirigentes na parte norte do país. Contam-se 2, 3, 4. Será o Brigadeiro Samin, o deputado Samin, o Raul Danda, muito poucos. Contam-se. Osvaldo, o Camuari, mas muitos deles até não são conhecidos. Mas são miúdos que têm muita projeção, muito competentes. No leste de Angola também é preciso fazer surgir lideranças que hoje também podem se contar, ou se não, muito poucas. Por isso mesmo, nós temos de continuar a formar lideranças que levem a UNITA a cumprir com o seu projeto de sociedade. Também queria dar aqui uma parte de que a UNITA, na sua fundação, foi um partido que teve 3 vice-presidências naquela altura. Tanto a história de um vice-presidente é uma história recente, última, dos últimos tempos. Mas já naquela altura, a UNITA teve 3 vice-presidências que podem se repetir a qualquer altura, para termos mais vice-presidentes de outros países. Por que também não falarmos de mulheres? Hoje as mulheres do nosso partido não foram projetadas. As senhoras hoje têm pouca projeção no âmbito social, no âmbito político, etc, etc. Não basta termos 8, 20 mulheres como deputadas. Não basta termos 20, 30, 40 mulheres no comitê permanente ou na comissão política. Qual é o papel dessas senhoras no ponto de vista real dentro da sociedade? E as pessoas sintam que essas senhoras são competentes e estão na luta, na vanguarda da transformação, das lutas contra a ignorância, nas lutas contra a pobreza, nas lutas contra a falta de habitação, etc, etc. Portanto, são esses aspectos todos para os quais temos de nos voltar. Eugênio Mendonça, que há instantes atrás mandou-nos uma outra pergunta, volta a perguntar-nos se o general Numa sente-se culpado pelo fracasso, a par do presidente atual, Dr. Samakuva, sentem-se culpados pelo fracasso da UNITA nos últimos tempos. Olha, eu não gosto muito de me eximir das responsabilidades que me cabem. Eu já fui membro do Biro Político da UNITA nos anos 85 e desses membros do Biro Político, hoje na UNITA devem estar talvez uns 4. Dentre eles o presidente Samakuva, o general Demóstenes Chiringuquila, salvo erro, mais velho Mulato e mais ou menos essas pessoas. Eu fui membro do Biro Político naquela altura e uma direção de 18 pessoas. Eram 18 pessoas o Biro Político. Eu já fui membro deste órgão. Eu fui membro do Comando Operacional Estratégico da UNITA, o COP, que foi o órgão de direção da Revolução criado em 1979. E eu entrei para este órgão exatamente nos anos 84, 85.
Portanto, eu sinto que eu tenho responsabilidades, também em parte, de todos os fracassos que nós fomos tendo neste percurso. Mas também eu não fui aquele dirigente que fugiu desta responsabilidade fechando-me e aplaudindo apenas. Muitos sabem quais foram as minhas posições que eu fui assumindo ao longo deste período, chamando a atenção a muitos camaradas dentro do partido, dos erros que se estavam a cometer e dos fracassos que estavam a surgir no seio do partido. Por isso mesmo, como pessoa, como dirigente da UNITA, não fujo dessa responsabilidade, porque quero fazer o melhor para a própria UNITA, mas também conhecem a luta que eu fui fazendo para chamar a atenção a esses fracassos. Ainda Eugênio Mendonça pergunta como é que o general avalia a governação atual do presidente João Lourenço. Olha, se algumas pessoas forem a fazer surgir muitas das minhas intervenções lá mais para trás, sabem que eu fui das pessoas que fui dizendo que em 2002, quando eu vim para aqui, para Luanda, depois de perdermos o nosso mestre e fundador do partido, Dr. Jonas Malheiro Savino, eu sempre dizia que gostaria de ver no presidente José Eduardo dos Santos um pai dos angolanos. Mas infelizmente não cheguei de ver este pai. Não cheguei de ver este pai. E daí as lutas que assumi junto de muitos protagonistas da sociedade civil e mesmo do meu partido, esse tempo todo. Fomos nós que animamos as manifestações. Inicialmente, a primeira manifestação que foi feita com sucesso foi a que fiz no Ambo, com a greve de fome. As pessoas ainda recordam-se disto. E foi esta atitude que deu coragem e abriu o Ambo, que naquela altura estava ajoelhado diante da intolerância política que o MPLA impunha naquele espaço nacional. Portanto, dentro dessa perspectiva, eu sempre esperei, e sobretudo para a geração minha, porque o presidente João Lourenço pertence exatamente à minha geração. Se for o mais velho de mim, deve ser talvez uns 3, 4 anos, mas considero isso uma geração nossa. Espero que, de facto, possa fazer melhor. Possa fazer melhor. E, fundamentalmente, nas políticas de inclusão. Fundamentalmente, na verdade, na luta contra a corrupção. Porque o que sinto por aqui, fala-se da luta contra a corrupção, mas não vejo substância. Não vejo substância. Ou se perdoa, ou se condena. Vejo algumas pessoas a passarem pelas cadeias, mas aquelas pessoas que foram mais conotadas com a própria corrupção, a passearem-se ali à vontade. Diz-se que alguns já repatriaram alguns dinheiros, mas também ninguém está a nos dizer o que é que foi repatriado e o que é que está a servir. Porque nós continuamos aqui a passar um bocadinho mal. Pessoas como eu, que fogem às más práticas de se apoderarem do erário, do bem alheio, essas pessoas passam mal. Passam mal. Pessoas como eu, que não temos funções que nos possam dar salários compatíveis com o nível de vida atual, essas pessoas passam mal. Portanto, gostaria que, de facto, o senhor presidente João Lourenço fosse um bocadinho mais incisivo em mostrar, de facto, que traz para esta nova fase a fase de verdade. Também, pessoalmente, acho que nós fomos um país de conflitualidade permanente. Seria bom que mudássemos este foco.
em vez de continuarmos no foco de lutas permanentes, devíamos encontrar aqui fórmulas de apaziguamento do nosso espaço nacional e de harmonização nacional para nos voltarmos para o melhor aproveitamento dos recursos que herdamos desta natureza que nos foi generosa. Portanto, acho eu que, apesar de ser cedo de se avaliar a prestação do Sr. Presidente da República atual, ainda sinto que falta muita verdade na luta contra a corrupção, falta muita verdade na inclusão, falta muita verdade, falta muito na questão de reconciliação. Porque a reconciliação falada não basta. A reconciliação é aquela que traz benefícios para as pessoas. Porque dizer que nós estamos todos bem, nos entendemos, depois nós olhamos para a nossa vida particular, nós vemos-nos na miséria, enquanto que os outros vivem bem, os outros movimentam-se melhor porque têm melhores condições. Isso não é reconciliação. Isto é falsidade. Portanto, acho eu que, apesar de ser cedo, ainda há muitas coisas boas que têm de ser feitas. E a minha geração é uma geração que os mais velhos levaram para a guerra, é uma geração que agora vai assumindo o poder, mas a primeira coisa que tem de fazer é dizer aos mais velhos que nos trouxeram até aqui que pronto, aquilo passou, ultrapassamos aquela fase e queremos respeitá-los, porque também quando eles entraram para a política naquela fase ainda eram muito jovens, muitos deles, e cometeram muitos erros, com certeza, mas sejamos generosos nos julgamentos incorretos que foram fazendo aqui e agora. Agora, nós não devíamos continuar com os erros do passado hoje. E entre nós, que lutamos nas trincheiras diversas, uns deste lado, os outros do outro, devíamos nos perdoar e unirmos-nos, estarmos juntos. E uma das coisas que a mim me custou muito foi quando o Gurne terminou. Todos os elementos da UNITA que tinham ido para o Gurne foram retirados do governo, como se fossem estrangeiros. Por que é que não continuaram ali? Hoje não se podem ir buscar exemplos, 2 ou 3 exemplos, como exemplos a demonstrar. Não. A maioria dos angolanos que estiveram no Gurne e eram representantes da UNITA, outros do PLD, por exemplo, outros do PRS, todos saíram. Todos saíram. Portanto, não foi, o sinal que demos para Angola não foi um sinal muito correto. E queremos corrigir isso e queremos que os angolanos no seu todo, de Cabinda, do Cunene, do Leste, do Oeste, tenham oportunidades no aparelho de Estado. Não sejam só aqueles que tenham cartões de membros. Hoje, por exemplo, sinto que há oportunidades de atribuição de créditos. Os bancos estão a receber dinheiros para darem créditos, mas ainda está-se a olhar outra vez para aquele que tem o cartão de membro do MPLA. É aquele que pode ter um crédito de 1 milhão, 10 milhões, etc, etc. E são esses que vão se fazendo. Enquanto que os outros, se surgirem ali com a possibilidade de créditos, não os têm. Portanto, é esta Angola de que temos de nos sacudir. Esta Angola não serve. Queremos uma Angola inclusiva, uma Angola onde todos nós nos sintamos iguais. Pascoal Silva, que também nos está a acompanhar, que já fez uma pergunta há bem pouco tempo, diz de novo que o povo angolano sabe que a UNITA foi sempre prejudicada nos pleitos eleitorais até então realizados no nosso país e, a pretexto de preservar a paz em Angola, a UNITA preferiu aceitar os resultados. O senhor acha que este quadro deve se manter ou precisamos ser mais radicais? Olha, por ironia do destino, você é o meu amigo que acabou de fazer a pergunta, fala exatamente a pessoa que tem sido diabolizada como militarista, a pessoa que vai fazer a guerra, a pessoa que vai destruir Angola, etc, etc. Felizmente,
Eu sou aquela pessoa muito serena, mas também muito firme nas minhas posições. Sou uma pessoa muito serena, mas muito firme nas minhas posições. Se eu souber que eu ganhei as eleições e eu provo que ganhei as eleições, eu vou até as últimas consequências. Não tenho armas, mas tenho o povo. O povo que votou mesmo é que tem que saber defender o seu voto. Portanto, aqui não há conflitos de guerra, mas apenas lições que se tem de dar aos bandidos que roubam o voto do povo. É só isso. Portanto, aqui estamos serenos. E eu até vou dar um exemplo. Nós tivemos eleições em 2012. E naquela altura, se as pessoas se recordarem, nós tivemos declarações dos nossos dirigentes a dizerem que a UNITA, se for a notar que há alguns pressupostos que não estão reunidos, a UNITA não iria para as eleições. Nós tivemos uma reunião no limite, um dia antes da data das eleições. Portanto, uma reunião que eu impus à direção da UNITA naquela altura. E quando fomos para essa reunião, porque toda a máquina que tinha sido mobilizada pelo partido para o controle eleitoral tinha sido desmobilizada naquela altura, eu dizia, companheiros, se nós não formos para a Assembleia Nacional, se nós não lutarmos dentro das instituições, como é que vamos fazer política neste país? Tanto aquela pessoa que muita gente acha que é um militarista, que quer lutar, quer fazer a guerra, é esta pessoa que impôs o partido esta posição. E vocês podem perguntar a quem vocês quiserem. Foi exatamente isso que se passou. E se houver alguém que vos diz o contrário, prove-o publicamente, porque eu posso desmentir. Porque outras pessoas que estiveram nessa reunião sabem o que aconteceu. Portanto, sou uma pessoa muito tranquila, mas uma pessoa muito firme. Na defesa do voto do povo, se eu me organizo e consigo provar que a UNITA ganhou as eleições, o povo deu um mandato à UNITA, eu vou até as últimas consequências. Eu vou até as últimas consequências. Para desmascarar os ladrões. Manuel Chiquito diz: boa noite, Dr. Numa. Espero que o senhor esteja bem. Quero saber o porquê do tanto silêncio por parte do senhor, visto que é uma pessoa muito carismática e tem-se notado uma ausência total. E faz votos que que o senhor general candidate-se ao cadeirão máximo do partido. Olha, eu sou da UNITA e, como da UNITA, muita gente diz que eu faltei a algumas reuniões. Mentira. Eu estive nas reuniões todas da Comissão Política, porque eu sou membro da Comissão Política. Eu sou membro da Comissão Política. E eu assisti todas as reuniões da Comissão Política. Eu, normalmente, tenho o caráter de, quando sinto que as ondas não são favoráveis aqui em cima, eu resguardo-me nas bases. Eu ando ali no SENDE, na área onde eu mobilizo as populações, levo para lá medicamentos, assisto essas pessoas, etc, etc. E mais, eu, quando me candidatei em 2015, no último dia, no debate que nós tivemos um debate onde eu estava exatamente numa direção contrária àquela que estava a ser apresentada pelo presidente Samakuva. Eu dizia que o partido que eu conheço não tinha condições de vencer as eleições em 2017, porque não se tinha preparado convenientemente na luta contra a fraude eleitoral. Portanto, eu não tive receio de dizer que a UNITA não ganharia as eleições, mas que a UNITA devia fazer tudo, organizar-se, de formas a retirar a maioria absoluta que o MPLA tinha, para em 2022 a UNITA atingir o poder. E o presidente Samakuva, naquela altura, dizia que como é que vocês vão esperar aquele que diz que a UNITA não vai ganhar as eleições quando eu
vou-vos dar a vitória em 2017. Quando eu já tenho resolvido o problema da fraude. O presidente prometeu naquele encontro que eu tinha a solução da fraude. E eu, no fim, prometi a toda a Assembleia que estava ali naquela altura, congressistas, eu disse-lhes que eu voltaria em 2019 para cobrar esses resultados. E é isso que eu vou cobrar. Agora, a pessoa que está numa direção contrária à dos outros, não vai atrapalhar. Porque se eu estivesse aqui a atrapalhar, teriam dito, não, a UNITA perdeu as eleições porque eu atrapalhei. Preferi estar um bocadinho na sombra, continuando militante da UNITA, não fui para fora do partido, continuei aqui, serenamente, lá onde foi necessário, sempre estive junto dos militantes, escrevi, e foi até na altura que eu apresentei também o livro Prólogo ao Projeto do Mangai, etc, etc. Portanto, estou tranquilo quanto a isso, e 2019 estou aqui novamente para cobrar exatamente todos aqueles companheiros que diziam que iriam ganhar as eleições em 2017 e não ganharam. Eu vou cobrar isso. Muitos deles hoje querem se candidatar, mentindo outra vez aos angolanos e aos militantes do partido, que eles vão apresentar aqui propostas que vão trazer vitórias em 2022. Saibam uma coisa, angolanos. Nós estamos a lutar contra um partido hegemônico nas instituições do Estado. Vencer que tem hegemonia nas instituições do Estado não é o português bonito. Não é. É estratégia, é competência, é liderança, é propostas de uma Angola de futuro diferente, que vai amalgamar esses milhões de angolanos para um projeto de sociedade que o MPLA não vai conseguir parar. Isso sim, isso é que vai trazer vitória em 2022. Sandros Albano, que também está a nos acompanhar, diz que, caro general, devia escrever um livro, estávamos a falar há pouco tempo do projeto Mangai, devia escrever um livro que retratasse toda a tua vivência no Partido do Galo Negro para educar as gerações vindouras. Olha, eu não quero mentir a ninguém. Por isso mesmo, não quero escrever biografias. Porque a vida uma revolução não é uma coisa de flores. Meus companheiros, saibam isso. Os angolanos têm que saber isso. Mesmo o MPLA sabe que a revolução que fizeram não é uma revolução de flores. Houve sofrimentos, houve mortes. E eu não quero mentir. Não quero. Não quero mentir aos angolanos. Que eu passei bem, que eu fiz não sei o quê, que eu andei. Não, não quero. Mas eu quero passar aquilo que de bom essa revolução produziu. É isso que eu quero passar. A doutrina, os fundamentos, aquilo que o Dr. Savimbi fez de bom, a sua entrega para os angolanos. É isso que eu quero passar. E já tenho aí mais um livro que virá muito brevemente. E espero também pedir, e como líder futuro da UNITA, tendo esta oportunidade, uma das coisas que farei é que a história da UNITA seja escrita, a história do batalhão seja escrita, a história da mulher que passou no rio Chimbandianga seja escrita, a história do jovem que se promoveu, que deixou o seu companheiro morto num local onde não há campo assinalável seja escrita, as aldeias que participaram desse esforço conjunto de trazer a democracia e o Estado de Direito para Angola seja escrita. Portanto, é para aí onde nós nos dirigimos, para que de facto os angolanos saibam um pouco mais e não da diabolização que se faz. Eu há dias, quando fui fazer a formação na empresa Unicargas sobre liderança e gestão de equipes de alto rendimento, eu dizia, fora deste tema, eu dizia que muitas pessoas, quando olham para a guerra, querem só olhar para a parte má da guerra. A guerra, para além deste monstro mau, teve coisas boas. Por exemplo, os angolanos conheceram-se melhor.
Hoje, o angolano de Cabinda vive bem. O angolano do Cunene, do Mochico, vive bem em Cabinda, vive bem em Malange. E este foi um ganho desta luta. Até o período colonial, você vir para aqui, para o Mzeto, tivemos casos de nossos companheiros, nossos irmãos, que vieram cumprir a tropa colonial no Mzeto, tiveram filhos aqui que tiveram que deixar. Porque na altura de levar as esposas para lá, a esposa dizia, a nossa filha vai se perder, nós não queremos que a nossa filha vá para lá. Mas esta Angola já não existe. A Angola que existe hoje é uma Angola em que as pessoas podem viver lá onde quiserem. Jonas Mandela Tony diz: Ilustre General Abílio José Augusto Camalata Numa, como presidente da UNITA, qual seria uma das suas maiores prioridades? Acho que foi isso que quis dizer. E depois também diz: o que será da juventude revolucionária, jura, que hoje está nos gabinetes, que hoje está mais nos gabinetes do que nas ruas? Sabem que quando eu fui secretário-geral, é naquela altura que a juventude se animou. Houve as maiores manifestações, produziram-se naquele período. Foi naquele período que a juventude ensinou, ou foi aprendendo as lutas políticas. Porque as lutas políticas não se fazem só assim nos comícios ou outras coisas. São lutas reivindicativas. Lutas que ensinam um enfermeiro a reivindicar os seus direitos. Que ensinam um professor a reivindicar os seus direitos. O estivador. O militar não pode, nem o polícia, mas tem forma de fazer chegar junto das hierarquias a defesa dos seus interesses. Portanto, são essas formas que nós queremos que, de facto, a sociedade adote. Mas não no sentido de matar os ganhos da democracia. Porque a democracia não se pode matar, não se pode anular a ela própria. A democracia sirva-se a si própria para avançar, não para recuar. Agora, se as pessoas usarem a democracia para matarem a democracia, então estão a recuar em vez de construirmos países mais desenvolvidos, países modernizados, que numa geração possam ultrapassar o contexto de uma África atrasada, de uma África ainda de casas de capim, de uma África ainda sem estradas modernas, de uma África cheia de lixo, onde aqui nas cidades, nós aqui, você a toda hora tem de estar aqui a bater-se porque o mosquito circula ali à vontade e até já estamos a ter dengue em excesso, pessoas a morrerem. Portanto, precisamos de uma África que seja diferente, de uma África que crie instrumentos para a sua autoproclamação como identidade igual no concerto das nações. Estamos ao final da transmissão, mas temos aqui ainda mais uma pergunta, que é do Gildo das Ruas Vitor, que diz: se o velho Numa ganhar o Congresso, qual será o seu propósito para com os secretariados municipais da Jura? Será que irão de continuar a trabalhar sem nenhuma remuneração como acontece hoje? Olá, Gildo. Parabéns pela pergunta. Olha, para dizer que nós temos propostas bem firmes na juventude. A primeira coisa, nós queremos que a UNITA possa também contribuir para a reconstrução nacional com bolsas de estudo. Os jovens têm de se potenciar. Os jovens têm de ultrapassar apenas as licenciaturas. Os jovens têm de exigir que em Angola tenhamos universidades competentes, universidades que lutem com as melhores universidades do mundo. Nós queremos, nos próximos 10, 15 anos, 20 anos, que em Angola surjam universidades que estejam no ranking das primeiras 20 universidades em África, para depois podermos lutar com as maiores universidades do mundo. Portanto, nós queremos uma juventude que, lá onde estiver, seja uma juventude apoiada e não uma juventude
que está sempre no limite da necessidade. Uma juventude que está sempre na lamúria. Nós queremos uma juventude que sinta. Porque foi assim que eu cresci na UNITA. Quando eu recebi missões do Dr. Savimbi, atrás tínhamos o apoio todo para realizar essas missões. Se nós não teríamos chegado em 91 com capacidade de negociar, de fazermos acordos com o MPLA, que tinha uma máquina infernal. O MPLA tinha uma máquina infernal. E nós tínhamos meios compatíveis, mas não ao nível que o MPLA tinha. Portanto, se não tivéssemos apoios da direção para cada missão que nós recebêssemos, nós não teríamos chegado em 91. Não teríamos chegado. Portanto, jovens, saibam que têm todo o meu apoio. Saibam que têm aqui um mais velho que está aqui para vos indicar o caminho. Não só o caminho do conhecimento, porque eu quero que vocês tenham conhecimento que vos permita a vocês próprios decidir sempre para bem, decidir sempre para os menos equipados, mas com meios que vos permitam ir para junto do povo, nas universidades, no meio citadino, nas mediatecas e noutras áreas no campo, não como pedintes, não como pessoas que arrastam com poucos recursos. Pascoal Silva, que está muito interventivo aqui conosco, diz que vive nos Estados Unidos da América e sabe que a UNITA sempre teve uma estratégia ambiciosa em relação à comunidade angolana residente no exterior do país, ou seja, tinha uma missão externa muito forte. Hoje, quase não se nota a presença do partido no exterior de Angola. Como pensa reverter o quadro, general? A UNITA tem esta tradição. A UNITA tem esta tradição e tem espaços conquistados lá fora. E a UNITA precisa apenas de ser um partido forte aqui dentro para fazer política lá fora. Nós precisamos de participar em todos os eventos internacionais sobre direitos humanos, sobre o ambiente, sobre a juventude, sobre a mulher, sobre temas internacionais, temas que interessam ao desenvolvimento dos países, temas que são de interesse comum para podermos defender esta casa comum que é a terra. Portanto, a UNITA precisa de participar, mas participar na África, participar nas Américas, na Ásia, na Europa e em toda a parte. Mas a UNITA só precisa de ser um partido com recursos para poder desempenhar esse papel. Porque quadros já os tem. É necessário que esses quadros sejam bem orientados, sejam bem formados para estes desafios que a UNITA tem pela frente. E qual é o desafio da UNITA? É viabilizar Angola, fazer de Angola um país que se construa. Portanto, a filosofia aqui fundamenta-se com o fim do panafricanismo de resistência, consolidemos o Estado Democrático de Direito, que ainda não é o Estado pós-colonial africano, mas é o Estado de transição, que vai servir de plataforma para discutirmos o panafricanismo renascentista. A África tem de renascer mesmo, mas tem de renascer no quadro de um Estado de direito, democrático, onde o debate seja inclusivo, onde as pessoas sejam livres, onde as pessoas produzam ideias e, de facto, o panafricanismo renascentista comece a criar cientistas, comece a criar filósofos, já a olhar filósofos da Nova África, políticos da Nova África, empresários da Nova África, ou, melhor dito, empreendedores da Nova África, juristas da Nova África, etc, etc. Ainda o Sr. Pascoal Silva pergunta o que o general pensa sobre o cidadão Fuka Muzemba.
Olha, o Fuca é um militante da UNITA que eu acho que ainda não deixou essa militância. É um quadro que, julgado pela área jurisdicional do partido, havia determinado uma sanção que já terminou há algum tempo atrás. E eu acho que o Fuca, enquanto angolano, tem todo o direito, se ele assim o entender, tem todo o direito de voltar para a UNITA com todo o ânimo e, ao lado dos seus companheiros jovens que ele conhece, também estar ali a enaltecer ou a pegar esta bandeira, este facho que ele, no início, sempre quis defender. Portanto, Fuca tem as portas abertas na UNITA. Respondendo agora aqui a Carlos Alberto, por como acho que não acompanhou os primeiros minutos da nossa intervenção, que diz que pergunta se Camalata Numa já assumiu a sua candidatura, respondendo que sim. Temos uma outra pergunta do mesmo que diz: há rumores que apontam que a UNITA é um partido controlado pelo MPLA. Camalata Numa pensa fazer algumas rupturas na forma de ser e estar da UNITA na oposição? Olha, eu não sei se esse Carlos Alberto é o homem que eu sigo com muita atenção. É um jornalista muito competente e representante do ERCA. Não sei se é, mas temos muitos Carlos Albertos em Angola. Mas, de qualquer forma, pela pergunta que me foi feita, nós ainda temos uma reunião do Comitê Permanente dia 18 e, com certeza, que nesta altura o partido irá definir corretamente qual será a altura das lideranças que quiserem concorrer à presidência da UNITA o possam fazer, e marcando respectivamente as datas. Agora, se de facto a nossa atitude nos últimos tempos fez passar junto aos angolanos a ideia de que o MPLA estava a controlar o cérebro da UNITA, eu acho que, primeiro, é preciso sustentação disto e que em lugares próprios as pessoas o possam fazer, mas nós temos uma agenda completamente diferente com a do MPLA. A nossa agenda para Angola é uma agenda diferente da do MPLA. E por isso mesmo nós queremos ser diferentes do MPLA. E nós vamos impor esta nossa identidade na luta política. As pessoas nos conheçam como nós somos. Não já como não naquela fase das guerras, em que nós defendemos, de facto, desde o início, a democratização de Angola, porque os acordos de Alvor previam isso. Se a UNITA não tivesse insertado este caminho da resistência de 1976 até 91, talvez Angola hoje ainda continuasse a arrastar-se ali nas proximidades de Cuba, Rússia, etc, etc. Ainda teríamos continuado aqui com o sistema de partido único. Mas foi graças à UNITA e os angolanos que todos eles, nas cidades, na mata, se eximiram na luta contra a presença estrangeira em Angola, permitiram de facto a democratização de Angola. E é esta exigência que temos para conosco, que nós queremos que seja a nossa identidade dentro da política em Angola. E por isso mesmo, nós vamos continuar a sermos diferentes, para dizermos ao MPLA que nós não somos o MPLA, e quem na UNITA pensar assim, tem um caminho a andar. E aqueles que pensam que estão próximos do MPLA, com certeza, os angolanos são livres de escolher. Dizer que o mesmo Carlos Alberto, que citou há pouco tempo, é sim um jornalista que segue. Temos mais duas perguntas dele, que uma delas é: como pensa controlar o voto em 2022? E a outra é: qual é o perfil ideal de presidente da UNITA nos tempos de hoje? Foi feito um estudo? Olha, nós precisamos, a UNITA precisa, de facto, de abrir-se. A UNITA tem mesmo de se abrir. E esta é uma necessidade imperiosa para permitir a entrada
no seu seio de todas as tendências possíveis de angolanos que queiram contribuir. E estes angolanos têm de perceber que dentro da UNITA há uma doutrina, há um pensamento. E é esta doutrina e este pensamento que de facto não desenvolvemos depois do desaparecimento do Dr. Saguinho. E juntos, com a experiência deles e a experiência da UNITA, construirmos um pensamento para o futuro da Angola. Porque a angolanidade não se restringe só aos indivíduos que estiverem lá dentro da UNITA. Nós queremos ser mais para de facto surgirmos aqui no espaço nacional com certeza de maior representatividade, de maior presença de todos os estratos sociais. De brancos, de mestiços, de negros, de Cabinda, do Cunene, da Huila, etc, etc. Queremos ser isto. A UNITA tem de ser um partido que se abra. Mas ao abrir-se mais, a UNITA tem de ter amplitude nas suas estruturas. A UNITA não se pode restringir apenas aos secretariados. Não. A UNITA tem de ser um partido que passa para a sua estrutura tradicional de partido para uma estrutura de socialização com a sociedade. Estruturas na área cultural, estruturas na área social, estruturas na área econômica, etc, etc. Mas que representem pensamento novo que a UNITA veicula. E eu penso que assim estaríamos a contribuir melhor. E, finalmente, eu senti que, de facto, era a pessoa que estava aqui a fazer umas perguntas. E, para já, muito obrigado pelas perguntas que acabou de fazer. Agora, se há alguma coisa que eu não respondi, por favor, se podem repetir, faz favor. Como pensa controlar o voto em 2022? Exatamente. A questão do voto 2022. Eu acho que o poder econômico, o poder político, o poder social, da socialização, o poder cultural, todos estes poderes juntos podem esquematizar aqui uma estratégia de controle do voto. Podem. As novas tecnologias podem ajudar-nos a controlar o voto. Podem. Se eu tiver a capacidade de ter 100% de jovens intelectuais que tenham médios feitos ou a fazerem o médio, jovens que andam nas universidades, devidamente orientados, que sigam para as assembleias de voto, para as mesas de voto, para serem eles os controladores do voto, eu tenho a certeza que eu teria partido com uma vantagem de pessoas com competências para o controle do voto. Primeiro. Segundo, jovens que vão para ali com missão. Não aqueles jovens que possam ser corrompidos por $100 ou coisa parecida, abandonam as mesas de voto e depois disso os apuramentos que saem dessas mesas de voto são aquelas que beneficiam o corruptor. Nós precisamos de ter capacidade nas novas tecnologias que permitam, logo depois do controle de voto em Mavinga, no Lutembo, no Saltar, nos possam transmitir no mesmo momento os resultados exatos, os resultados reais, inclusivamente os seus, portanto, as suas atas eleitorais. Se tivermos essas capacidades e outras tantas que são o segredo de tudo isso, nós teremos a certeza que chegaremos no fim das eleições com capacidade de dizermos no mesmo dia ou 24 horas depois, na capacidade de dizer que ganhamos as eleições ou as perdemos. Mas nós que sabemos Angola da forma como está e as propostas que levamos para a Angola do futuro, porque nós queremos levar propostas que vão galvanizar os angolanos todos. Não são propostas de que eu vou criar aqui 200... Não. São propostas de construção dos fundamentos da Angola do futuro.
os fundamentos da Angola do futuro, que não existem. Hoje, as pessoas não sabem por onde pegar. Isto é que é? Esta é casa de quem? Estamos aonde? Para onde é que nos dirigimos? Ninguém sabe para onde estamos a ir. Só estamos a andar. Não temos uma ideia. Uma família é aquela que sabe para onde vai. Mas nós não temos nem filosofia, nem pensamento, nem organização que esteja a dizer que nós estamos a ir para ali. E estamos a construir isso para sermos diferentes dos portugueses, para sermos diferentes dos europeus, para sermos diferentes dos americanos, mas como africanos. Nós não estamos a dar essas indicações. Portanto, são essas propostas que nós estamos a levar para Angola. Eu ouvi, e quem sabe percebe que eu fui sempre o homem dos compromissos. E até aqui posso abrir um bocadinho o véu e dizer que nós precisamos de fazer um pacto das nações. Angola precisa de fazer um pacto das nações. O que é o pacto das nações? É política, é filosofia, é estratégia, é economia, é cultura, tudo isso que se tem de elaborar nos próximos tempos da nossa luta que teremos pela frente. Por isso, os intelectuais venham para a UNITA, venham para esta UNITA que vai se abrir exatamente para esta oportunidade de que nós queremos de discutirmos em profundidade esta Angola diferente. Porque já lá vão 40 e tal anos desde a independência de Angola, não vejo nada. Não vejo nada que me diz que aqui saímos da Angola colonial e estamos a ir agora para uma Angola africana. Não vejo. Responder aqui a António Renato, que acho que quer um livro do prólogo ao projeto do Mangai. Se quiser, depois é só voltar a entrar em contato com a página que nós daremos as informações mais detalhadas para conseguir o material. Agora, Vinama de Alberto Antônio diz que boa noite, meu general. Talvez chegue tarde. Gostava de saber se o meu general avançará com a sua candidatura e se sim, o que acha que com a sua presidência pode mudar no partido. Acho que essa pergunta já foi respondida durante a nossa transmissão, que depois poderá acompanhar na íntegra quando realizarmos o seu fecho. Agora, o jornalista Carlos Alberto pergunta: um partido revolucionário pode ter matriz tradicionalista como a UNITA apresentou nos últimos tempos? Olha, um partido revolucionário é, antes de mais nada, um partido que desbrava caminhos. Ser revolucionário não se compatibiliza com o tradicionalismo. O tradicionalismo, colocado no âmbito da filosofia ocidental, tem uma conotação. Mas também, aqui queremos dizer que, de facto, a UNITA é um partido revolucionário. Separamos no tempo, no desenvolvimento dos conceitos que permitissem esta abertura para a apresentação de conceitos modernos de avanço para a Angola do futuro. Este foi um período que tem de ficar mesmo para as calendas gregas. Porque falar sobre democracia não é... A democracia é um regime de governo, é uma forma de governo. Por isso, não é bem grandes transformações que nós queremos. Até no âmbito da democracia, uma das coisas que temos de fugir é fugir da democracia ocidental. Nós não queremos essa democracia ocidental, onde quem ganha, ganha tudo. Não queremos esse tipo de democracia. Nós queremos desenvolver conceitos de democracia consensual, que passem para as estruturas do Estado, que permitam que quem perde também ganha. Quem ganha se compatibiliza com todos. Quem perde tem ideias positivas que vão se buscar para quem ganhar poder também implementá-las. Portanto, é desta forma que nós queremos ver o futuro de Angola. Por isso mesmo, ser-se revolucionário é ser-se moderno. Ser-se moderno não significa modernidade e ocidentalização, não. Modernidade no âmbito dos conceitos e da identidade que nós queremos buscar para nós. Agora, que identidade nós queremos para nós, africanos?
Que identidade é que nós queremos para nós? Não é aquela identidade que nos pintam, aquela identidade do atraso, de comer só com as mãos, é a identidade. Não, não é só isso. Não é só essa identidade. A nossa identidade que se vai buscar é uma identidade que nós vamos construir juntos. Uma identidade que se separa mesmo dos outros. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo, os chineses têm uma identidade cultural em que o sapato que anda na rua não é o sapato que entra em casa. Você deixa lá fora, num sítio próprio. O hóspede que vem em sua casa deixa o seu sapato da rua lá fora e tem próprias coisas, próprios tamancos ou coisas parecidas que ele tem de meter para entrar em casa do outro. É a cultura dos outros. E nós temos o quê para apresentarmos? É só copiar, comermos com garfo, vestirmos, colocarmos as nossas gravatas? É isso? Não. Nós temos de ir buscar a nossa própria identidade, uma identidade que vamos discutindo. Nós temos sociólogos, nós temos antropólogos, nós temos estilistas que vão se eximindo no dia a dia. E eu até aqui quero falar aos arquitetos, os homens da construção civil, os estilistas, comecem a pensar numa forma diferente de construirmos o nosso estilo de construção de casas. Não nos ocidentalizarmos apenas. Vamos para a história do nosso passado. Como é que vamos resgatar esse passado na modernidade? Exatamente é isso que nós queremos fazer. Portanto, um partido revolucionário não é aquele partido que se repete no tradicionalismo. Não. De ir dizer que vamos lá na aldeia, ir comer fungi com o Presidente da República. Não é bem isso. Não é só isso. Nós queremos sim que o Presidente da República não sinta receio de estar na aldeia. Não sinta receio. Mas não com o sentimento de ir buscar dividendos políticos, mas com o sentimento de ir perceber como se vive na aldeia e como transformar aquela vivência da aldeia uma vivência moderna, mas com especificidade africana. Isto aqui é ser revolucionário. Isto aqui é ser quadros da nova África que quer transformar este atraso milenar que nos persegue. Mateus Chipuli, que está a nos acompanhar em direto, Mateus Chipuli e Floriano Amos, acho que há pouco tempo o general falou sobre isto que ele está a perguntar agora, que diz que o senhor general está a querer dizer que a UNITA é regionalista. Eu fui dizendo desde o início que a UNITA nasceu com a matriz nacional. Os quadros fundadores da UNITA vieram de Cabinda, do Zaire, do Uige, das Lundas, do Muxico, do Cunene, do Ambo, do Bié, daqui da área de Malange, portanto da área do Kwanza Norte. Por exemplo, mais velho Correia Vitor não entrou na UNITA só em 74. Já na clandestinidade já era militante da UNITA, as pessoas não sabem isso. Portanto, a UNITA é um partido que não nasceu regional. A UNITA é um partido que nasceu nacional. Teve esta marca. E também para dizer que o que marcou muito a UNITA foi aquela transição de 1974. A transição de 1974 permitiu milhares de jovens do centro de Angola irem para a UNITA. Este aspecto marcou muito. Marcou muito. Porque depois, quando se produziu o recuo, a juventude que estava aqui no norte recuou para os que puderam sair das cidades, foram para Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. E foram muito poucos desses jovens que depois foram se juntar à UNITA, na Jamba e nas matas. Aqui temos o exemplo do atual companheiro Sami, que foi deputado por muito tempo. É um quadro que daqui do Soio, quadro que recuou para o Zaire,
mas mesmo nas lides dos anos 77, 78, foi apanhar-nos na Jamba e a partir dali incitou a resistência. É o caso do Raul Danda, que foi um quadro que saiu de Kinshasa para Jamba em 1985, e eu fui dos dirigentes a quem o Dr. Savimbi entregou o Raul Danda e o outro quadro com que vinha, para os batizar. E eu os tinha levado para aqui, para a Frente Centro-Sul, para a Frente Centro-Sul, que era a área da parte sul do Ambo, parte sul da província de Benguela e parte leste da província da Huila, onde os batizei pela primeira vez, andando meses a pé nas matas do Quando Cubango, etc, etc. Portanto, para dizer que a UNITA não nasceu com este cariz. Se há esta percepção de que a UNITA tem sido um partido regional, esta percepção tem de ser erradicada imediatamente e com todo vigor. Mas não é falando, é mostrando, com instituições, com pessoas que vão representar outros espaços para se poder dizer que, afinal de contas, a UNITA não é racista, a UNITA não é regionalista, etc, etc. Mais uma pergunta de Carlos Alberto. Em relação ao desempenho da Rádio Despertar, é desta vez que vamos ter uma rádio que possa dar uma lição à Rádio Nacional de Angola com mais competência técnica, imparcialidade e com capacidade de fazer peças contra a própria UNITA? Olha, acho eu que um dos primeiros avanços que tem de se fazer é da Rádio Despertar poder, que é uma rádio comercial, poder estender-se um bocadinho para o espaço nacional. E nós estamos num país que se está a democratizar agora. Só é mau que rádios como a rádio pública e a televisão pública sirvam apenas um único partido. Agora, uma rádio que tenha o seu dono, que tenha alguém que investe nele para este poder arrancar, com certeza tem de fazer esforço para que tenha os melhores quadros e apresente serviço público útil para os próprios angolanos. Agora, que cheguemos ao ponto de lançar críticas contra quem dá salários e outras coisas, acho que esse é um passo que a própria democratização do país vai dando. E o mal é se a UNITA tiver quadros desse calibre nessas posições, amanhã possam emitir posições contrárias a quem lhes dá salário e quem dá salário os poder correr. Isto é que é mau. Se de facto houver erros cometidos por essas pessoas, acho que isso é mau. É um sinal errado que nós emitimos para a sociedade. Mas eu acho que queremos que de facto a rádio seja isenta. Eu até queria aqui dizer ao Carlos Alberto que nós na UNITA nunca tivemos. E eu recordo-me, naquela altura, junto o militante da UNITA, o militar da UNITA, mesmo na Jamba. Você, perto do Dr. Savimbi, você podia estar aqui a escutar a rádio de Luanda, sem problema nenhum. Você não tinha críticas dele para dizer que não, mas é para você estar a escutar a RNA, isso. Não. Nós escutávamos o soldado mesmo, escutava a rádio de Banguela, a rádio não sei o quê, e estávamos à vontade nisso. Porque nós queríamos saber o que estava se passando naquela, para nos potenciarmos na luta, estávamos à vontade. Porque quanto mais você guarda as pessoas para não ter, eles depois vão entrar na clandestinidade. Nós sempre tivemos essa vontade. Nós escutávamos a Rádio Nacional em qualquer lado, como dirigentes, como soldados e como militantes. Portanto, nunca tivemos medo da crítica. E não só. Também, nós na UNITA sempre tivemos uma instituição chamada o Comitê de Soldado. O Comitê de Soldado era um comitê que estava envolvido em todas as instituições. E a sua missão como Comitê de Soldado era quase de sindicato de defesa das pessoas de patentes inferiores contra os seus comandantes. E muitas vezes
Se o comitê do soldado fosse a dizer às instâncias superiores que o mais velho aqui é um ditador, você às vezes perde mesmo, perdia o seu cargo, era despromovido algumas vezes. Portanto, nós nunca tivemos medo da crítica e na UNITA sempre estivemos sujeitos ao debate plural. Pascoal Silva, que esteve um pouco ausente da nossa transmissão, pergunta-se, ficou em dúvida se já respondeu a sua pergunta. E a sua pergunta é: o senhor aceita ser chefiado por outra pessoa depois do presidente Savimbi? Olha, eu fui secretário-geral do presidente Samakuva. Portanto, o presidente Samakuva era o meu chefe. Depois do Dr. Savimbi, eu fui secretário-geral. Deixei de ser secretário-geral em 2012 pelas razões que eu nunca vou explicar. Salvo erro, alguém me queira forçar. Carlos Alberto, ainda o jornalista, diz que retribui os elogios que lhe fez. Diz que gosta do que está a ouvir, principalmente no que toca à abertura da UNITA, de poder contar com cidadãos apartidários. Gostaria de poder contribuir no jornalismo e diz ainda que, mas a lei de imprensa é para todos. Temos aqui a pergunta de Júlio Cambong, diz: boa noite, senhor general. Que tratamento terão os funcionários da UNITA caso vença o Congresso? Sabemos que os partidos políticos recebem dinheiro do OGE e são 1000 kwanzas por voto. Será que haverá transparência na vossa gestão se vencerem o Congresso? O Dr. Savimbi formou quadros e hoje temos muitos quadros da UNITA com um nível de escolaridade baixo, sobretudo a juventude. O que pensa em fazer para mudar este assunto? Acho que são várias Parabéns ao Carlos Alberto, muito obrigado. As portas estão abertas e a UNITA é este partido plural que vai ter mesmo que se abrir à sociedade, vai ter que se abrir a todos os angolanos para formarmos uma corrente forte que de facto faça do angolano uma pessoa que sinta que está na sua terra e não um angolano que vê para os outros como se fossem deuses, porque a ele é sempre negado o pão. Queremos uma Angola de todos. Agora, em relação à pergunta que o Júlio Campão faz, hoje, que eu saiba, a UNITA tem feito um esforço muito grande. Os seus quadros, os seus militantes têm feito um esforço muito grande. E hoje há um leque de pessoas formadas já muito grande. Só que essas pessoas não têm oportunidade. Ninguém lhes dá mais oportunidade. Muitos deles já se formaram depois dos 40 e tal anos e hoje entrar para junto do Estado é preciso, para junto das instituições do Estado, impõem a idade dos 35 anos, o máximo, e muitas dessas pessoas têm conhecimentos, mas estão apenas entregues à luta política. A UNITA tem quadros muito competentes que se formaram em vários domínios. Eu mesmo, por exemplo, tenho a minha formação, que me permitiria ser útil mesmo nas lutas, portanto, nas lutas, na trincheira da luta econômica no país. Mas, infelizmente, muitas vezes não encontramos essa oportunidade. E eu aqui quero, desde já, dar os meus parabéns pela forma e pela coragem demonstrada pelo presidente do Conselho de Administração da Unicargas, que olhou para Angola do futuro e não teve receio de nos convidar para podermos formar líderes, portanto, naquela instituição. E eu faço um repto a todas as empresas públicas que não tenham receio de recrutar jovens competentes que estão ali, que não são aqueles que têm cartões da JMPLA. Ouvidem, são muitos deles formados, filhos de gente da UNITA, mas infelizmente, eu, por exemplo, aqui em casa deve ter uns 5 que nem trabalho têm, infelizmente. Mas pedimos que se faça um esforço de inclusão dos angolanos. Agora, que a própria UNITA motive os cidadãos
junto dele, porque aqui nós não podemos só estar a colocar a questão de responsabilidade da UNITA para os membros da UNITA. Eles são angolanos, antes de mais nada. E têm de ser vistos como angolanos. Que não sejam vistos camalata numa da UNITA, não. Sejam vistos como angolanos, antes de mais nada. E a sua formação vai depender das capacidades que tiverem dentro das instituições angolanas. E o próprio partido, lá onde puder ajudar, muitos filhos daqueles que deram tudo nesta luta. Os seus filhos hoje, quando concluem o médio, não têm a capacidade de continuarem a formação, a fazer sua formação superior. O partido tem responsabilidades de os ajudar. Tem responsabilidade de os ajudar. E para tal, a UNITA tem de se transformar num partido com poder real e não um partido que tem míngua com capacidades de autossuficiência. Nestar Mushiri diz: Senhor General, para si, ao dizer que o país está a se democratizar, ainda acha que existe partidarização nos órgãos públicos? Isso não precisa de se fazer muito esforço para se demonstrar isso. Eu vou lhe dizer, olha, eu fui com o general João de Matos, o fundador deste país, das Forças Armadas Angolanas. Nós fomos os primeiros. Eu nunca fui convidado para nenhum aniversário das Forças Armadas Angolanas. Nunca. As eleições já se fizeram em 2017. E o senhor Presidente da República já vai no segundo ano. Eu nunca fui convidado para assistir uma cerimônia do Dia das Forças Armadas Angolanas. Nunca. E essa discriminação é tanto feita pelo Estado angolano como também dentro do meu próprio partido. Eu, por exemplo, desta vez, nas exéquias do Dr. Savimbi, também fui discriminado. Eu que estive no dia que morreu o Dr. Savimbi, não me deram a palavra para falar. Não sei porquê, deve ser a minha sina, possivelmente. Deve ser da minha sina. Mas, falando do Estado angolano, que se está a democratizar, acho que tem de fazer um pouco mais. Estão a dar medalhas de honra para este e aquele. Eu não conheço, muitos deles fizeram grandes coisas nesse país. Mas haja mais abertura. Haja mais abertura. Joaquim Amorim diz: quais são os planos da UNITA no que diz respeito ao recrutamento dos novos quadros para a continuação do seu legado como uma das maiores forças políticas de Angola? O recrutamento de quadros? Recrutamento dos novos quadros para a continuação do seu legado como uma das maiores forças políticas de Angola. Olha, primeiro, não basta só recrutar quadros angolanos para esta luta que pretendemos encetar. O mais importante é dar formação, dar conhecimento para aquilo que a UNITA quer fazer aqui neste país. Porque senão nós teremos tantos caminhos dentro da UNITA e que depois não saberemos para onde ir. A UNITA tem um caminho, a UNITA tem uma direção. Os quadros que vêm têm de saber qual é a ideia da UNITA em relação ao projeto de construção de Angola. E a UNITA, neste aspecto, tem feito muito. E é só ver como muitos desses quadros são recrutados para as instituições do Estado, alguns foram ministros, competências que não fizeram prevalecer lá onde estiveram. Viram militares, têm visto polícias, na saúde, como professores. Portanto, acho eu que a UNITA vai continuar a gerar estas falências no âmbito de uma ideia, de uma filosofia diferente. Por exemplo, hoje as pessoas queixam-se muito com a humanização da saúde em Angola. Hoje as pessoas aflitas que vão para os hospitais sentem que estão a ir para junto de carniceiros,
não encontram o sorriso acolhedor, o sorriso de irmãos que os possam acolher para os curar. Sentem que vão encontrar pessoas que olham para eles com desdém, pessoas que olham para eles para apenas extorquir deles dinheiro. É isso que é isso com que temos de lutar. Portanto, para além de recrutar quadros, a UNITA tem de formar quadros. Por isso mesmo, eu vos agradeço a todos que estivestes comigo neste percurso que fizemos, e teremos outras oportunidades. Nós próprios vamos avaliar as vossas perguntas para as estudarmos melhor, e com certeza lá onde acharmos que não fomos conclusivos, vamos dar outras oportunidades, teremos outras oportunidades para podermos elucidar melhor aquilo que nós pensamos para Angola. Nosso pensamento é viabilizar a UNITA para viabilizar Angola. Agradecer desde já a sua disponibilidade, e creio que os amigos que nos assistiram, se puder assim dizer, esperam que estejamos juntos numa oportunidade próxima e que façamos votos de boa continuação, de uma boa noite, e muito obrigado. Muito obrigado.